El IICA le da la bienvenida a este evento y agradece su participación. Habilite su micrófono solo en el momento que le den la palabra. Es importante mantenerlo en silencio cuando otra persona está hablando. Para esta reunión contaremos con interpretación simultánea a través de la plataforma Zoom. En la parte inferior del Zoom encontrará un icono con un globo, con la palabra Interpretación. Por favor, dar clic en esta opción y seleccionar el idioma que desea escuchar. Es muy importante que seleccione alguna de las opciones al momento de hablar, ya que esto permitirá una mejor interpretación. Al finalizar el video, les pedimos el favor de hacer silencio durante 30 segundos. Una vez finalizado ese tiempo, el moderador o conductor puede iniciar la reunión. Muy buenos días, mi nombre es Federico Bom Bert, soy dia, el meu gerente nome de é digitalización Federico Bert, agroalimentaria gerente del do ICA. Programa de Me Digitalização acompañan Agroalimentar Alicia do ICA. Alcántara, Me Carlos Ruiz acompanha Macho Alissa y Alcântara, Catalina, Carlos parte del Ruiz equipo Macho del, e del Catarina, programa de parte da digitalización del equipe ICA. do En Programa nombre de del ICA Digitalização es do un ICA. placer dar la Em nome do bienvenida ICA, a é este uma webinar honra de dar as lanzamiento de la nueva boas-vindas a edición este de la Semana de webinário do Agricultura lançamento Digital, da la nova edición edição da 2026, Semana de la quinta Agricultura edición de este Digital, evento. a Tenemos una de agenda 2026, a intensa por quinta algo más edição de una deste hora para evento. contarles las Vamos novedades ter uma de reunião esta nueva intensa edición durante um junto a pouco mais de nuestros uma hora aliados para estratégicos, contar os aquellas detalhes instituciones que se unen deste novo en el esfuerzo lançamento com de nossos generar parceiros este evento, esta estratégicos que se plataforma para unem ao impulsar la esforço de gerar digitalización del esta agro de las Américas. plataforma para Para iniciar, impulsionar a digitalização do agro quiero nas pasar Américas. la palabra Para para un iniciarmos, quero saludo passar de a introducción palavra de nuestro flamante para director general, el que doctor Mohamed possamos Ibrahim. ter a saudação do nosso diretor-geral, o Dr. I Muhammad am Mohammed Ibrahim. Ibrahim, Oi, eu sou Director General Muhammad of the Ibrahim, o American Institute diretor-geral do for Instituto Cooperation Interamericano for de Agriculture. Cooperação para a Agricultura, o ICA. It's a great pleasure É uma to grande welcome you to the launch honra of the dar fifth as edition boas-vindas a of the esta quinta Digital Agriculture edição Week of da the Americas. Semana da Agricultura Digital Right now, das Américas. we are living Neste a decisive momento, moment vivemos um for our momento agri-food decisivo system. para os nossos At sistemas ICA, agroalimentares. No we are ICA, convinced temos a that science, convicção de que a technology, ciência, a and tecnologia innovation e a are not an inovação option. não são uma They are the true path opção, to são o successfully caminho addressing certo the enormous para challenges enfrentar of our com time. bom sucesso os enormes desafios do Within this nosso framework, tempo. Nesse digital contexto, technologies as and tecnologias artificial digitais intelligence e a play inteligência a central role. artificial têm uma There função are concrete central. tools São already available ferramentas concretas que that já enable us to estão increase disponíveis e que productivity, permitem que aumentemos a protect our natural produtividade, resources, protejamos nossos strengthening recursos resilience, naturais, above all, fortaleçamos a create more resiliência opportunities e and gerar improve mais quality of life oportunidades para melhorar in a our rural qualidade communities. de vida nas At nossas ICA, comunidades rurais. No we are ICA, deeply committed nós to estamos promoting responsible completamente digitalization of agri-food comprometidos systems in the Americas. com os sistemas agroalimentares das To achieve Américas. this, E para poder we work fazer closely isto, with countries vamos and in trabalhamos coordination junto com os with the países e various em actors coordenação com os of the innovation diferentes ecosystem, atores do public ecossistema da sector, inovação, o private sector, setor público, o academia, setor privado, o and mundo entrepreneurs, acadêmico, os among others. empreendedores, entre outros. Digital Agriculture Week A is a Semana concrete da expression Agricultura of this commitment. Digital é uma clara It is a manifestação desse platform that compromisso. É convenes, uma connects, plataforma and que mobilizes. reúne, conecta e It offers a mobiliza space for e strategic que thinking oferece um espaço para o with a pensamento strong focus on estratégico action. com It uma also provides abordagem an ideal forte stepping stone na to build ação. partnerships
construindo parcerias, criar pontes, e porque sabemos que a transformação digital da agricultura somente será possível se trabalharmos juntos. As Américas têm uma oportunidade única, mediante a adoção de tecnologias digitais, e os nossos sistemas agroalimentares poderão ser resilientes e teremos sustentabilidade para o mundo. Há um aspecto muito importante. Nossa região é uma fonte de inovação do primeiro nível. Junto com a Embrapa do Brasil, estamos mapeando mais de 2.500 soluções digitais da tecnologia agrícola, o que reflete o nosso grande talento e capacidade e oferece uma grande oportunidade para avançarmos até a soberania tecnológica e para nos posicionarmos num âmbito mundial como fornecedores de soluções inovadoras. Faz 5 anos que a Semana da Agricultura Digital começou como uma iniciativa modesta. Hoje é um referente nas Américas, é um faro que guia e acelera a digitalização no setor agrícola, da mão de todos os atores-chave que impulsionam esta transformação. Eu queria exprimir um agradecimento especial aos nossos mais de 30 parceiros estratégicos dos setores público e privado que estão apoiando esta iniciativa. Seu compromisso é essencial para que este esforço continue crescendo e gerando impacto. Hoje, colocamos em marcha este processo e convido a todos vocês que se unam a gente, que venham trilhar esse caminho conosco. Eu saúdo e agradeço a Federico Berti, a sua equipe, para preparar este lançamento da Semana da Agricultura Digital. Obrigada. Agradecemos muito as palavras do nosso diretor-geral, o Dr. Muhammad Ibrahim. Para continuar, vamos compartilhar uma apresentação do programa da equipe de agricultura digital, apenas como uma introdução. Já o nosso diretor antecipou algumas das coisas que vou dizer, mas vou falar aqui um pouco com mais detalhe o que é e para que é que fazemos junto com nossos aliados a Semana da Agricultura Digital, contando qual é a visão por trás desse evento, qual é o caminho para a ação de trás dessa iniciativa. Muito simples e principalmente para quem ainda não participou em semanas anteriores, da agricultura digital é um espaço onde estamos os jogadores vinculados à inovação e ao uso das tecnologias digitais para discussões estratégicas e articular ações. E nós gostamos de dizer que é mais do que um evento, é uma plataforma de conexão, de planejamento para a ação. E para que isto? Bom, o objetivo final é que, através desta plataforma, possamos impulsionar a inovação digital, a incorporação das tecnologias digitais, meio para termos sistemas agrícolas mais competitivos, sustentáveis e atrativos. E devemos entender que essas tecnologias são apenas um meio para termos uma melhor agricultura e uma melhor vida rural. E o que pretendemos é ajudar para trabalhar com essas tecnologias e termos uma melhor agricultura. O que estamos vendo? E isso explica de alguma maneira o porquê
Por que é que nós quisemos gerar este espaço 5 anos atrás? Vemos, no primeiro lugar, que as tecnologias estão transformando nossas vidas. Todos os âmbitos das nossas vidas estão sendo impactados pelas tecnologias digitais. Vocês veem isso nas imagens aqui à direita? Temos muitos exemplos mais ainda que poderíamos mostrar, e, logicamente, os sistemas agroalimentares não são uma exceção para essa transformação. Impulsionam ou habilitam as tecnologias digitais. Também podemos ver do ICA, transformação digital do agro permitirá resolver os principais desafios que temos no presente e no futuro, e quem forma parte desses sistemas. Se fizermos uma avaliação das milhares de soluções digitais que estão disponíveis hoje, como já foi dito pelo nosso diretor-geral na introdução, todas elas, em alguma medida, apontam ao ganho de eficiência, produtividade, a gerar condições de vida rural melhores, todas questões vinculadas aos principais desafios que temos nos nossos sistemas agroalimentares na atualidade. E também podemos ver que no nosso âmbito da agricultura e dos sistemas agroalimentares, a transformação digital irá ter e tem ao menos três dimensões. A primeira é a mais evidente, é que conforme são introduzidas essas tecnologias digitais, o funcionamento se reconfigura e se transforma, transforma as cadeias agroalimentares. Então, vai mudando e vai alterando a maneira em que os agricultores realizam seus trabalhos, e tudo que acontece do trabalho na roça até o supermercado, conforme se incorporarem as tecnologias digitais. E uma coisa que não é menor é que o avanço digital transforma os processos de desenvolvimento da distribuição do conhecimento das tecnologias e das tecnologias em si. Isso potencializa os processos de geração de conhecimento e da sua distribuição. E, por outro lado, aparecem novos atores que antes não existiam ou não tinham o protagonismo que tem hoje, entre eles startups, fundos de investimento, incubadoras, quer dizer, a emergência de um novo ecossistema com novos atores que, evidentemente, está multiplicando e dando prolificidade ao desenvolvimento técnico, sobretudo com soluções digitais, mas também com soluções biológicas, financeiras e mais. E esta terceira dimensão, que se transforma a maneira em que as políticas públicas são projetadas e elaboradas, implementadas. E esse é o propósito do ICA e também das organizações aliadas para a organização desse evento. Finalmente, para terminar de compartilhar a visão que temos no ICA, vemos que a transformação digital dos sistemas agroalimentares está começando. Vemos tecnologias disponíveis, mas vemos um uso baixo em pequenos agricultores, médios e grandes. Muitos deles ainda não usam muito a agricultura, quer dizer, usam o mínimo que podem usar de tudo que há disponível, mas o que percebemos nesses últimos 2, 3 anos é que já está se acelerando o processo de incorporação de tecnologias digitais ao tempo, que ao mesmo tempo continuamos com o desenvolvimento prolífico de novas soluções. Vemos também que há muitas barreiras que freiam o avanço da incorporação das tecnologias digitais, e fazendo isso não somente
nos potenciales que tienen las tecnologías privam digitales de y no que receber protejan latente la esses posibilidad benefícios, não que de estos deixam uma impactos possibilidade negativos con el latente avance de la de termos digitalización. impactos Siempre negativos com o avanço da digitalização. decimos desde ICA Sempre que dissemos si aqui no ICA por algún que, motivo soy un se por agricultor alguma que no puedo razão eu sou um acceder agricultor a que las não posso tecnologías ter digitales acesso por cuestiones de às costo, por tecnologias cuestiones de digitais, habilidades, por cuestiones de por conta conectividad, dos el mundo custos, va das capacidades, das inexorablemente hacia la competências, e o digitalización, mundo tarde o vai temprano voy a inexoravelmente à sufrir impactos digitalização. negativos de no poder Mais cedo, mais tarde, eu vou ter atravesar ese impactos que proceso. não vou poder atravessar. Entonces, ¿qué vemos que se necesita de Então, ICA para poder sacar el potencial o que que se que precisa tienen do las ICA tecnologías para digitales, atingir evitando esse impactos potencial das negativos y efectos tecnologias no digitais, deseados del avance evitando de la impactos digitalización? negativos ou não Bueno, vemos que se desejados? necesitan varias Bom, cosas. En primer precisamos de lugar, várias conocer en detalle coisas. No las primeiro lugar, oportunidades e conhecer em detalhe as implicancias que implica la oportunidades transformación digital e tudo en nuestros aquilo que países. envolve a Vemos también transformação que se necesitan digital. fortalecer ecosistemas de Precisamos innovación também de para que fortalecer haya ecossistemas de más inovação desarrollo para de que mejores haja soluciones mais digitales y más adaptadas desenvolvimento, a melhores los diversos soluções contextos de las Américas. digitais, Necesitamos también que adaptadas haya una aos evaluación contextos y das Américas. visibilización de las Precisamos que tecnologías haja disponibles. Muchas avaliação e veces las visibilização das tecnologías tecnologias están disponibles disponíveis. y no se Muitas conocen, vezes elas estão o no se disponíveis, mas conocen en ninguém as profundidad y por lo tanto conhece no están ou não a claros sus conhecem em el retorno de la profundidade. inversión, Então, não fica de claro qual é o incorporar esas retorno do tecnologías, investimento, incluso de incorporar essa cuestiones básicas tecnologia, sobre ou qué coisas necesitamos para básicas, usarlas y inclusive, cómo. sobre o que precisamos para usá-las e Necesitamos como as también usamos. diseñar Precisamos medidas que estimulen la também incorporación ter de esto medidas que principalmente pensado por el estimulem a sector público, incorporação, pensado que do setor estimulen público, que estimule el uso, la incorporación o más uso, a dinámica de las incorporação tecnologías mais disponibles, dinâmica das y tecnologias necesitamos también disponíveis. identificar E barreras que precisamos operan, também que son identificar siempre más o menos barreiras las mismas, pero se expresan de distinto modo que en são distintos quase contextos, sempre as para mesmas, poder mas se proponer exprimem em soluciones diferentes o acciones contextos de de forma precisión diferente. Então, en precisamos tales ter áreas. En algunos casos será la ações de conectividad, quizás en precisão. habilidades Em alguns digitales, casos será en a otros casos que la conectividade, em tecnología en outros sí misma competências está en todas digitais, maneras. em outros é que a Y es tecnologia não importante tener vai un diagnóstico estar de la situación y cuáles completamente son las principales barreras madura. para poder proponer Então, acciones precisamos identificar as barreiras e efectivas propor para ações superarlas. efetivas Seguramente para haya más superá-las. E, para acciones que se além necesitan para das dinamizar el ações proceso de necessárias digitalización. para dinamizar La esse Semana de la processo de Agricultura Digital trata de digitalização, tener un temos essa enfoque global semana de esto. da agricultura Y digital no que solo mientras dure pretende atender esa semana, isto, e sino durante en essa la semana, preparación y luego de la finalización del evento. na Vemos a la preparação Semana de la e Agricultura Digital depois da como una finalização do plataforma que evento. Nós pueden vemos essa semana como realizarse uma muchas de las cosas plataforma que están onde é possível en esta realizar diapositiva, muitas o das por lo menos coisas dar que estão inicio para neste que luego slide, pelo menos que se possam realicen. começar Para ir para que se finalizando ya realizem. Para finalizar, puntualmente sobre esta edición pontualmente, 2026, conversando sobre essa edição do será 2026, del 7 al 10 de que septiembre, será do para que dia puedan 7 ao registrarlo 10 en sus de calendarios, 7 al setembro, 10 de para que septiembre, guardem en essas la sede datas nos central seus de ICA de Santa calendários. Fe, Costa Rica, Isso na donde hoy sede les hablo, central sin do costo, ICA, em São abierta a José, la aqui onde eu participación falo a de quien vocês. quiera participar, pero con espacios Não tem limitados. custo, Y es é un evento aberto a híbrido quem que tiene un quiser fuerte participar. É um componente evento presencial que híbrido ocurre que tem um aquí en la forte sede componente central presencial que de acontece ICA, aqui en na Santa sede Fe, central do pero ICA, em São todas las José, actividades mas son também todas transmitidas essas en atividades são vivo y en transmitidas directo ao a través vivo de las e em redes direto sociales de através ICA das redes para que sociais do quien ICA, tiene la posibilidad de para quem não participar presencialmente pueda seguir tenha las discusiones y actividades que a se dan durante el possibilidade de evento. participar ¿Quiénes presencialmente, possa participan? fazê-lo, Y aquí me refiero participa. en E aqui especial a eu la componente digo, bom, presencial. eu falo Participan aqui da emprendedores, parte presencial, startups, participam AgTech, empresas, empreendedores, startups, participan ministerios, secretarías, agritechs, institutos de ministérios, investigación de secretarias, distintos países de las institutos de Américas, es pesquisa de decir, personas en diferentes representación países das tanto de Américas, pessoas ministerios que como de secretarías como de representam INIAS, esses fondos de ministérios ou inversión, representam de os capital de CINES, riesgo, fundos de aceleradoras, investimento, de organizaciones de capital de agricultores, risco e organismos aceleradores, internacionales organizações de técnicos y agricultores, de organismos desarrollo internacionais financiero, técnicos e de centros académicos y desenvolvimento universidades. Es financeiro, decir, centros acadêmicos e participan universidades. Quer dizer, y se encuentran de algún participam modo e se encontram de representantes alguma de los maneira actores claves de los nuevos representantes ecosistemas de dos innovación atores-chave digital. de novos Para finalizar sistemas esta parte, digitais.
E para finalizar com actualmente en esta pleno sessão, proceso estamos, de definición de la agenda obviamente, em processo de en definição coordinación da en conjunto agenda con nuestros desta aliados estratégicos nova y edição, queríamos em conjunto com anticipar os nossos algunos de los aliados temas que serán estratégicos, mas queríamos centrales en esta antecipar próxima edición. alguns En primer lugar, y dos como temas que siempre serão ocurre, centrais. No va a primeiro haber lugar, e como una sempre parte importante de la acontece, agenda ocupada o falaremos enfocada en conocer las innovaciones eh, tecnológicas de frontera, em en conocer todo lo conhecer nuevo que se está as desarrollando principalmente a nivel tecnologias de de las fronteiras, startups conhecer líderes tudo aquilo novo que está de sendo distintos países realizado mencionados. En particular, pelas startups vamos líderes a nas Américas. No primeiro buscar, y lugar, luego mi colega vamos Gigi procurar, e logo meu compartirá colega los detalles diz, de la irá convocatoria que se llama compartilhar os COSAT, detalhes da pero vamos a chamada. poner el foco en encontrar soluciones digitales para la sanidad y inocuidad de los alimentos, para el para a comercio sanidade e internacional y inocuidade regional, dos alimentos, para la para o comércio resiliencia y internacional e conservación de regional, recursos para a naturales, resiliência e para la conservação dos asistencia técnica y recursos naturais, extensión, assistência que va a ser la técnica e digitalización extensão, de la asistencia técnica de digitalização da extensión y para la assistência gestión de riesgos. técnica, assistência También vamos técnica a de tener extensão e un gestão de riscos. espacio Também importante teremos um orientado espaço a entender para cuáles son las principales barreras que compreender están as operando hoy principais y que están barreiras limitando un que, mayor uso de las que tecnologías estão para poder limitando a debatir utilização y da definir tecnologia hoje. acciones para E superar esas barreras, debater para e dinamizar definir la ações para incorporación, superar que es lo que esses vemos que viene obstáculos, para lento aún. Vamos dinamizar a a tener un bloque incorporação. especial que estamos É, trabajando multinacional ainda vai enfocado en políticas demorado, públicas para la mas vamos ter digitalización. bloco ¿Qué se puede especial. hacer? Estamos Lo que se trabalhando está com o haciendo CEPAL, focado em desde el políticas sector público, públicas para a especialmente ministerios y digitalização. O secretarías de que é que a Agricultura, gente para pode fazer, dinamizar y desde o promover setor tanto el desarrollo público, como el uso especialmente de ministérios e digitales. secretarias de Y agricultura, vamos a para tener también un dinamizar e espacio para promover o debatir cómo las nuevas desenvolvimento e uso tecnologías das tecnologias, potencian para ver los também procesos científicos y como eventualmente podemos repercutiendo fazer com que as novas los tecnologias distintos potenciem os processos investigación científicos, agropecuaria eventualmente públicas. Por reconfigurando os supuesto, institutos de y como pesquisa no podía ser de agropecuária otra manera, la públicos. inteligencia artificial E, claro, como inteligência fenómeno artificial não que pode atraviesa faltar nuestra como vida en este fenômeno momento que estará está en cada una de las atravessando a nossa discusiones de cada vida uno de nesse los temas momento e mencionados, estará y a em su cada vez um dos hay temas en todo mencionados. el E, ao evento, mesmo en toda la semana, tempo, una serie de durante a actividades semana, teremos complementarias, atividades algunas de las cuales complementares, están listadas allí abajo, algumas das quais estão aqui de embaixo, matchmaking entre Actex y fondos de inversión. matchmaking Tenemos un entre espacio en donde Actex, se presentan temos um espaço proyectos y de experiencias de nuestros apresentação de asociados y projetos e tenemos incluso una especie experiências, de aftertech e o de temos também uma evento tipo que ha sido muy Aftertech, exitoso en ediciones um evento anteriores, que tem un tido cóctel tem sido de muito bem camaradería sucedido, um donde se coquetel refuerzan las de redes que construyen amizade, de y los vínculos que fortalecimento se de construyen a lo redes, largo de de la semana. vínculos, de Em, Voy a parar construção. de compartir aquí porque en este Não vou momento deixar de compartilhar quisiera agora, porque agora volver a eu decir y gostaria de subrayar lo voltar siguiente, que es que esta es una para o iniciativa que seguinte. propuso el Essa é ICA uma unos 5 años iniciativa atrás, proposta pero pelo que el ICA ICA uns desarrolla 5 anos en atrás, conjunto mas o ICA con trabalha instituciones conjuntamente aliadas, com aliadas estratégicas instituições que se parceiras involucran en el estratégicas que proceso de se envolvem no organización del processo de evento, que ponen organização tiempo, do esfuerzo, evento, recursos para que esta coloca seu tempo, plataforma seus que apunta a esforços, dinamizar la recursos para que digitalización essa del agro de las plataforma Américas sea apontada à posible. dinamização da digitalização Y, do agro das y entonces en Américas este seja momento queria possível. E então eu compartir la gostaria palabra agora con compartilhar, personas que están passar a en palavra com representación de estas pessoas que instituciones aliadas representam estratégicas del ICA para esta edición esses parceiros 2026. estratégicos do ICA para essa edição Quería comenzar 2026 entonces e pasando vou la palabra iniciar a então passando a Marco palavra Linares, a que es director de la División de Marco Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL, que Linais, aprovecha diretor esta da oportunidad Divisão para de agradecer Desenvolvimento Produtivo e Empresarial da CEPAL, en nombre de e Marco a aproveito a CEPAL por oportunidade el para involucramiento y agradecer, em nome do acompañamiento Marco en a esta CEPAL, edición de la pelo semana. envolvimento e o Marco. acompanhamento a essa edição da Muchísimas Semana gracias, Digital. Federico. Muy buenos Marco, muito días a obrigado, todos y Federico. todas. Comienzo Bom además dia a todos e saludando muy todas. especialmente a Meus Mohamed Ibrahim, director cumprimentos general a del ICA, Mohamed quien por ahí ve el Ibrahim, video. diretor-geral do Un ICA. saludo también muy especial para ti, Também Federico, como coordinador de la Semana de la meus Agricultura cumprimentos para Digital, você, y a Federico, todo el como equipo coordenador da del Semana ICA. Digital, e También un ao saludo time completo do ICA, extensivo a los aliados, a los amigos y e a aos las casi parceiros 140 personas que estratégicos, se os conectan amigos, as el día quase de hoy. 140 Para la pessoas que CEPAL, estão
conectadas hoje. O CEPAL se sente muito satisfeito de estar hoje nesse lançamento dessa Semana da Agricultura Digital 2026, porque é um espaço que já tem se consolidado como um ponto de encontro-chave para impulsionar a transformação digital do setor agroalimentar na nossa região. Como o Frederico falou, hoje a digitalização não é secundária, não é uma opção, é uma habilitante do desenvolvimento produtivo que permite produzir melhor, utilizar os recursos de maneira mais eficiente, fazer gestão de risco, abrir novas oportunidades na inovação e na comercialização do mundo rural. Além, esse processo também tem sido acelerado pela inteligência artificial, que pode trocar dados e fazer decisões mais oportunas por exemplo, no risco, no monitoramento sanitário e no planejamento produtivo. Mas para que isso aconteça de maneira gerando valor real, precisamos de condições habilitantes como conectividade, dados, capacidade e adequada governança. Também política de desenvolvimento produtivo, orientado a esses esforços. Na América Latina e Caribe, existe uma oferta crescente de soluções digitais para a agricultura e muitas delas são incorporadas de maneira crescente na inteligência artificial, mas também há brechas ainda importantes em conectividade, na adoção de ferramentas digitais básicas, especialmente entre pequenos produtores. É por isso que esse espaço da Semana da Agricultura Digital é tão importante, porque ajuda na conexão da inovação com as necessidades do território, articular tecnologia, política pública, financiamento e capacidades institucionais. Na CEPAL, nós estamos comprometidos com essa agenda em vários níveis, através, por exemplo, da Agenda Digital Regional ILAC, que é uma plataforma de diálogo e cooperação que apoia aos países e aos seus territórios, na sua transformação digital, com uma oferta de valor em matéria de conhecimento e monitoramento, e também de diálogo político e de ferramentas de assistência técnica, incluindo, por exemplo, o Observatório de Desenvolvimento Digital e o Laboratório de Transformação Digital, conhecido como DILAB, onde a gente desenvolve ferramentas para apoiar políticas públicas e fortalecimento da digitalização produtiva. Também temos plataforma de iniciativas cluster e outras iniciativas de articulação produtiva que já tem em volta de 480 iniciativas registradas, das quais quase 40% são do setor agroalimentar. E estamos tentando fortalecer iniciativas através de convocatórias em matéria de digitalização, economia circular e bioeconomia. Mas, além do mais, essa agenda está sendo levada ao terreno. No Chile, por exemplo, através do projeto Comunidades Conectadas, que impulsionamos junto com a FAO, Mulheres, a OPS, a OMS e a OIT. Estamos trabalhando justamente para a redução da brecha digital nessas áreas rurais que estão retrasadas, para transformar a conectividade em capacidades de inclusão e oportunidades produtivas. E em tudo isso, as Artex têm um papel fundamental para levar soluções concretas para o manejo produtivo, o acesso à informação e à comercialização, contribuindo à digitalização e para que impacte realmente na produtividade e na vida dos produtores. É por isso que a SAD tem um valor especial para nós, porque ajuda na construção de ecossistemas nos quais interatuam atores públicos, privados e no âmbito da inovação. Então, falar da agricultura digital é falar de produtividade, mas também de inclusão, resiliência, desenvolvimento territorial. Na CEPAL, nós queremos continuar apoiando os países nesse desafio e promover uma transformação digital que possa chegar
aos territórios e contribua a um desenvolvimento mais produtivo, inclusivo e sustentável na região. Muito obrigado, Federico, obrigado por nos fazer parte Muchísimas desse. gracias, Marco. Nuevamente, Muito obrigado, a ti Marco, y a CEPAL, y novamente, aprovecho para a você, a CEPAL, agradecer y e reconocer todo el aproveito trabajo que para realizamos reconhecer junto o con Mónica trabalho que Rodríguez desde hace temos tiempo. realizado junto à Mônica Rodrigues Muchísimas gracias. há Entonces tempo quiero atrás. pasar la É um palabra grande prazer ahora e eu vou passar agora a a palavra Federico Garat, para que es el líder de Federico asuntos Garatti, institucionales de que Bayer é o Crop Science líder para el de Cono Sur, temas y institucionais agradecer de una Bayer vez Crop más el Science para o acompañamiento Cono de Sul Bayer e desde la agradecer primera mais edición uma vez o de la Semana acompanhamento Agricultura da Digital. Bayer Adelante, desde a Fede. primeira edição da Semana Bueno, da Fede, hola a Agricultura todos, Digital. colegas. Bom dia a Muchas todos. gracias a vos, Fede, Muito obrigado, darnos la oportunidad Fede, de participar en la Semana de la pela Agricultura Digital una vez oportunidade de más. participar mais Gracias uma a ICA por vez la na posibilidad de Semana de acompañarlos en Agricultura esta nueva Digital. edición. Graças, Como obrigado, bien Ica, dijiste, Bayer acompaña a ICA desde su pela, primera edición por, y por nos acompañamos el deixar proceso de acompanhar transformación que vocês desde a dijo primeira Muhammad edição desde el e inicio acompanhar o modesto processo a de esta situación que ya se ha transformação convertido que en falou un Mohamed, benchmark regional en términos convertido de num digitalización. benchmark Me gustaría regional desearle em desde termos de Bayer el éxito a digitalização. Muhammad Ibrahim en su Em nome de Bayer, rol gostaria como director de general al frente de ICA desejar y o a todo el maior equipo que lo sucesso ao acompaña, que senhor tenga Mohamed Ibrahim em una seu muy papel como exitosa diretor-geral gestión. do ICA e a todo o ICA y time Bayer que tenemos o acompanha, que un tenha fuerte uma vínculo en el desarrollo muito agrícola y colaboramos en bem-sucedida proyectos relevantes como es esta Semana de gerência, gestão Agricultura do ICA. Em Digital, que Bayer, es nós un temos proyecto ligado a vínculo conectividad forte rural, ligado ao a desenvolvimento agrícola digitalización, a e educación. queremos colaborar sempre em projetos relevantes como essa Semana da Agricultura Digital. Temos projetos ligados à conectividade rural, à Creo que digitalização, perdimos la à conexión educação. de Federico. Acho que perdimos a conexão do Federico. Fede, ¿nos escuchás? Fede, você está escutando? Te perdimos, no sé si nos escuchás. Acho que perdimos a conectividade, a conexão com ele. Voy a tratar de alcanzarlo por WhatsApp. Eu vou enviar Mientras uma tanto, si les mensagem por parece, WhatsApp e, por enquanto, vamos avanzamos en la agenda. avançando na agenda. Doy paso entonces Peço, então, la agora bienvenida a e Diego dou as Arias, boas-vindas a gerente de Diego práctica del Banco Arias, Mundial, y gerente aprovecho de a agradecer prática mucho do en Banco nombre de Mundial, ICA e aproveito a para agradecer Diego, muito em además nome de do Diego, ICA, al banco por a Diego e ao acompañarnos en esta banco edición. por El estar banco aqui nos y ICA acompanhando están nessa edição. colaborando O banco e o fuertemente ICA de aquí por colaboram adelante, y es un placer fortemente tenerlos aqui también a bordo para de este desafío. frente e é Diego, um grande Gracias, prazer Federico, ter y vocês gracias aqui. al ICA Obrigado, por la Federico, obrigado, invitación. Ica, Hemos pelo participado convite. ya Já varios años de la semana, temos pero participado este vários año anos es nessa un semana, particular mas esse interés ano é para el banco, así que mais agradecemos mucho la o nosso interesse é invitación, particular. un poco Então, agradecemos discutir muito algunos o temas convite. clave del desarrollo de la agricultura digital É en um la pouco región, para pero discutir también alguns muy temas chaves do honrado desenvolvimento da de estar agricultura digital na con região, todos estos mas socios também eu tan me prestigiosos, sinto así que muito, un muito gusto honrado estar de estar aqui com todos esses parceiros tão en esta prestigiosos. semana Então, organizándola en é conjunto. uma honra, é um prazer Dos estar cosas me organizando gustaría com decir. vocês Una es essa semana. Eu queria só dizer duas el Banco Mundial coisas. y el ICA É que han o Banco estado Mundial e ICA enfocando têm mucho a tem se nivel de focado la muito región a nível da la região problemática y na la oportunidad de mejorar la problemática conectividad rural e na oportunidade da para melhora da disminuir estas conectividade brechas que rural, vemos en productividad para y diminuir otras essas desafíos. brechas que Y también vemos na como Banco Mundial el produtividade, año pasado hemos no hecho un acesso à análisis tecnologia, e também, de como los Banco Mundial, sectores ano donde los passado, jóvenes fizemos uma potencialmente análise dos van a estar setores entrando en el mercado onde os laboral o jovens potencialmente pueden encontrar empleos, potencialmente y el vão sector de la entrar agricultura, no como vos sos, mercado es uno de laboral esos 5 e sectores donde podem vemos encontrar ese gran empregos, e o potencial. setor, Y no setor esto da agricultura, es agronegócios é um principalmente desses. dado a 5 las setores onde tecnologías vemos esse grande digitales. potencial, e isso Y ese es un poco principalmente uma la das iniciativa novas de Agriconnect que el Banco y el interessantes da ICA tecnologia y otros digital, e o socios banco está como el BID, interessado BPC, nessa parte que do la AgriConnect. FAO hemos lanzado hace algunas Lá, com a semanas FAO, en la región. também temos Como lançado economista, alguns tengo que decir projetos que na região. las Eu, como tecnologías economista, devo dizer digitales que as tecnologias digitais van a la fuente de
las fallas vão de até mercado a tradicionales fonte das de falhas la do agricultura. mercado La tradicionais da asimetría de agricultura. información que existe A entre assimetria los de informação que agricultores existe y entre las os entidades agricultores e que as entidades prestan dinero, que, trabajan que, con la que agricultura, emprestam es muy dinheiro, que trabalham importante, com os agricultores. É como muito falla de mercado y importante. la tecnología digital Como puede falha sembrar de mercado e a tecnologia esa digital asimetría de pode fechar información entre essa los agricultores y assimetria los mercados. da El informação entre segundo os es agricultores e os los mercados. riesgos E o sistémicos. segundo La são os agricultura riscos sufre de riesgos sistêmicos na sistémicos agricultura, a todo nivel, a catastróficos, pero nível también de de riesgos riscos, a medios. todo nível, Y hoy en catastróficos, día mas la também a nível tecnología de digital ayuda meios. E a hoje mejor em dia a gestionar esos tecnologia riesgos digital ajuda y con mucho potencial. na Y finalmente na los melhor costos de manejo transacción, desses riscos, entonces esas com tres fallas muito de mercado son las potencial, tres e fallas de mercado finalmente os tradicionales de custos la de agricultura. transação. Então, Las essas tecnologías três falhas de digitales mercado pueden são as falhas de mercados tradicionais da resolverlos. agricultura. Entonces, As tecnologias un- digitais con mucho gusto podem es resolver isso. somos Então, socios en esta iniciativa de la Semana somos de la parceiros Agricultura nessa Digital. iniciativa da Semana Por mi parte, Digital por la parte del equipo del Banco e Mundial, y acá está mi da colega parte Lea do nosso time no conectada, Banco Mundial. vamos a querer compartir Queremos experiencias, ¿no? compartilhar del banco experiências en infraestructura pública do digital para el banco com sector agrícola, infraestrutura las nuevas pública digital tecnologías que para o permiten setor cerrar algunas de agrícola, estas brechas, novas sobre tecnologias que todo permitam en la fechar algumas familiar, dessas brechas, sobretudo na diferentes zonas agricultura familiar, geográficas, quizás donde no hay tanta diferentes áreas conectividad en estos geográficas, servicios talvez públicos onde privados, pero não há también tanta conectividade. estamos queriendo aprender, ¿no? Eh, Y Estamos vamos a também ir a esta querendo semana de aprender la e agricultura digital definitivamente vamos comparecer a para essa Semana aprender da lo que los otros Agricultura están Digital, haciendo, pero también definitivamente para para discutir los temas aprender como do que os outros nuevos estão de fazendo, inteligencia mas também artificial que para este año discutir van a ser muy sobre prominentes. temas Así que novos, Federico, muchas como gracias por inteligência la invitación y artificial, que nosotros esse ano vai queremos ser participar en muito septiembre. prominente. Então, Federico, muito Muchas obrigada gracias, novamente Diego. pelo Muchas gracias, convite Lea. Aprovecho e por también de saludar. nos Y muchas deixarem gracias participar. al banco. Obrigado, Em, Diego. tenemos Aproveito para a enviar Fede os Garat de cumprimentos. vuelta, así Obrigado. que Fede, Temos te a paso la Fede palabra Garat para que de puedas volta, terminar então, tu Fede, pode intervención. continuar. Bien, gracias, Fede. Disculpas por eso. Obrigado. Retomo, no sé hasta dónde Desculpas, llegaron, ¿no? não Con sei, não me así lembro que onde, voy a não sei onde retomar, cheguei, quizá repita mas algo eu vou que les retomar, decía de este vínculo que talvez tenemos repetir, ICA y mas Bayer, estava falando do vínculo que temos vinculado entre al ICA e desarrollo Bayer, agrícola y compartimos vinculado proyectos ao súper desenvolvimento relevantes, agrícola e SAP, compartilhamos projetos algunos super proyectos de relevantes, baja conectividad rural que tenemos en projetos Argentina como a SAP, y de educación en ligados à digitalización que nos vamos a conectividade acercar en rural el que temos na futuro, donde Argentina, estamos llevando oficios de digitalización a onde jóvenes estamos que están por levando tercer año en ofícios de Argentina. digitalização a En la jovens e visión de vamos Agro de repetir Bayer pela siempre terceira decimos vez na que la Argentina. digitalización es un habilitador Sempre dizemos esencial para que profundizar a la digitalização é um sustentabilidad de los sistemas habilitador essencial productivos para y siempre aprofundar a basados en sustentabilidade dos aumentar sistemas productividad, e porque es el vínculo que basados acompaña la no aumento da sustentabilidad y produtividade, cada vez porque más uma coisa por cualquier unidad de muito importante que superficie acompanha a que digamos sustentabilidade é aprovechemos. produzir cada vez mais En eh, ese proceso que por bien unidade decía de Fede y superfície. remarcaban nuestros colegas, Então, eu en la estava visión de falando digitalización estamos que, pasando a, de algo que que era a, una da visión a una realidad, pero digitalização todavía con estamos barreras passando de da entrada visão à realidade, mas ainda o temos por barreiras de tamaño o entrada por conectividad, hay un pelo montón de tamanho, barreras pela que tenemos conectividade, que ou tem ir muito tipo de descifrando barreiras que ainda de temos manera que colaborativa para continuar tratar de identificando de eliminarlas o maneira por lo menos colaborativa para de hacerlas lo eliminá-las más baja ou posible para que la adopción baixá-las, sea más rápida para que a independientemente de la ubicación adoção geográfica seja o mais del tamaño rápida, de la independentemente da producción ubicação que estemos llevando geográfica, do adelante. tamanho ou Hoy tipo de en Bayer, produção. todos los programas que nos Hoje, ayudan em a Bayer, todos conectividad de os los programas que agricultores nos están basados ajudam en em levar información digital, por produtividade a supuesto, agricultores, y la baseada em digitalización es clave informação en ese aspecto digital, para avanzar en la é trazabilidad de los sistemas chave productivos, para como para generar nuevos a negocios y respaldar rastreabilidade la dos sistemas forma produtivos sustentable e gerar de llevar novos adelante la agricultura de alta negócios e velocidad, que es una acompanhar de maneira característica de la sustentável modalidad de en la que estamos como comprometidos progressar na aliados agricultura da a la América Latina, que conectividad é um y trabalho que mostrar também al devemos mundo fazer, que os que estamos los comprometidos e desafíos ligados à de produtividade, aumento e poder mostrar ao mundo os desafios de demandas de alimentos de aumento básicamente, de alimentos, demanda de biocombustibles alimentos, y fibra, que esto alimentos asociado a la producción agrícola biocombustíveis, se hace de manera fibras e sostenible, tudo se hace con associado mucha com a produção visión de agrícola se sustentabilidad a faz largo de maneira plazo y sustentável, se claro que faz el com muita ambiente visão y la de digitalización es un sustentabilidade a elemento longo súper prazo e importante
e com muito cuidado do meio ambiente. E Solamente aí eso, a compartir las digitalização é uma vertientes ferramenta muito para que importante ruede para mostrar y isso. ojalá juntos Só isso, pensemos compartilhamos as limitantes e as que las barreiras das diferentes empresas se quais puedan identificar las esperamos que oportunidades juntos nessa realmente Semana da importantes para la Agricultura Digital preocupación que possamos permite la plataforma ter avanzar empreendedores que possam creciendo con identificar as oportunidades abiertas oportunidades para todos los de desarrolladores mudança que permitam latinoamericanos. dinamizar a Espero, Fede, incorporação poder acompañar en de uma septiembre plataforma de conexão que en siga esta crescendo, que edición y continua que sea un crescendo éxito e porque el que trabajo que tenhamos realiza el oportunidade, resto de dar los oportunidades a colaboradores múltiplos que atores han do hecho agro la diferencia latino-americano. los Espero poder acompanhar em la Semana de la setembro Agricultura Digital. presencialmente nessa 100% a edição, que disposición de seja um acompañar y que el sucesso, éxito sea un porque o rotundo. trabalho do Muchas gracias. ICA é Muy muito buenos días. importante. Muchísimas gracias, Então, Fede, y obrigado nuevamente pela muchas gracias a participação, muito Bayer por obrigado, este Fede, obrigado, campamento. Bayer, pelo Para empezar, acompanhamento. comparto ahora la palabra con Agora vou Yacet passar a palavra Hernández. para Yacet es oficial de Jacet programas y proyectos de la Hernandes, Fundación Cruza, oficial quien se do une este Programas e año Projetos a da nuestra Fundação iniciativa y Cruza, estamos quem muy se felices de une dar la esse ano à bienvenida nossa a la Fundación iniciativa e Cruza a queremos este esfuerzo. dar as Yacet. boas-vindas à Cruza por se unir a nós nesse esforço. É um grande prazer cumprimentar a todos vocês. Muito obrigado, Ica. Obrigado, Federico, e o time por nos convidar a participar nessa Semana da Logicamente, cumprimento especialmente a todas essas pessoas que estão nos acompanhando, que estão conectadas. Talvez vou explicar um pouco o contexto, porque há muitas pessoas que não nos conhecem. Cruza é uma organização privada, independente, que desde o 96 trabalhamos promovendo diferentes iniciativas para o desenvolvimento da Costa Rica em diferentes áreas estratégicas. E uma das nossas principais áreas de ação é o fortalecimento de ecossistemas de alto potencial na Costa Rica, entendendo o motor essencial que representam os startups para o nosso país, logicamente na América Latina também, e neste caso muito particular as agritechs. Bom, este ano estamos comemorando os nossos 30 anos de existência e a experiência ensinou-nos como nos adaptar, como evoluir para atender as necessidades do país, que são semelhantes ao resto da região. E uma das coisas que aprendemos é que a transformação digital da agricultura não vem de uma única instituição, uma única política pública, vem das pessoas, de equipes que se atrevem a propor coisas diferentes. E nós apostamos nos empreendimentos. Por isso, quando o Federico nos contactou com essa nova iniciativa, nós na Cruza resolvemos apoiar, logicamente, porque vimos o papel das pessoas empreendedoras não só como um complemento, senão que são parte de um eixo central e estão levando a tecnologia, estão a transformando, traduzindo em soluções reais para as pessoas do campo. Muito obrigada pelo convite a ser parte dessa iniciativa. E como disse o Federico, essa Semana da Agricultura Digital não é apenas um evento, senão um ecossistema que se ativa com as conexões com as startups, as pessoas que nos acompanham, os organismos e os setores e, obviamente, o mercado. E, lógico, nós na Cruz só procuramos catalisar isto, esperamos ver iniciativas da Costa Rica e da região, que sejam muitas e que tenham muito bom sucesso nessa nova iniciativa. Muito obrigado, Josete, agradeço a Cruz, eu gostei muito da sua palavra de ecossistema, vou usá-la também. E vou dar a palavra agora a Rosa Gallardo Gomes, ela é a diretora de carteira internacional de inteligência artificial e agricultura da Universidade de Córdoba, na Espanha. E nos acompanha nesta edição também. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Bom dia a todos, a
todos. Obrigada, Federico, pelo lançamento desta nova chamada à Semana da Agricultura Digital e que introduz importantes novidades que garantem o sucesso. E para mim é uma honra, como diretora da Cátedra Internacional de Inteligência Artificial para a Agricultura da Universidade de muito obrigada por este novo convite para continuarmos trabalhando juntos com o setor agrário. Nossa participação em edições anteriores permitiu-nos constatar o enorme potencial desta plataforma para conectar conhecimentos e capacidades nas Américas, mas também com a Europa, e fazer isto um dos grandes desafios compartilhados, como aplicar as ferramentas digitais em geral e também a inteligência artificial e como isso existe nos nossos sistemas agroalimentares. Essa transformação digital não só uma oportunidade estratégica, senão uma condição necessária para que, bem usada e orientada, possamos impulsionar a equidade, a produtividade nos sistemas agroalimentares do século XXI. E pensamos não só na tecnologia per se, senão que pensamos nas pessoas do campo que trabalham e vivem no setor, suas capacidades, seus dados, suas decisões, suas necessidades e seus direitos. Sabemos que a agricultura não pode ficar do lado de fora na transformação digital, mas a transformação não pode ser feita sem formar as pessoas, sem diálogos entre os setores, e num contexto de culturas produtivas, onde tenhamos uma visão compartilhada para fazer das ferramentas digitais e daí há instrumentos ao uso do bem comum. E nos une também a convicção de que já é hora de enfrentar esses grandes desafios para adotar essas tecnologias. A integração de soluções, a simplificação de soluções, se focar nos problemas que as ferramentas se trata que se as pessoas mais próximas ao problema confiam o suficiente para usá-lo e se os responsáveis estão desenhando as condições para que a adoção seja bem-sucedida. Sem isso, inclusive a tecnologia mais brilhante não vai servir de muito. Então, agradeço o ICA por convidar a Universidade de Córdoba e continuar estreitando os nossos laços, porque isso não são apenas encontros, senão que nós construímos um futuro juntos. Pode contar conosco sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosa e a Universidade de Córdoba. Para finalizar esta sessão, eu queria, no primeiro lugar, mencionar que, além dos parceiros estratégicos que coorganizam este evento junto ao ICA, temos promotores que também acompanham o esforço de difundir o evento, como definir a agenda, definir participantes e contratar participantes. Estão aqui. E, bom, queríamos agradecer e reconhecer a todos eles, a todos esses aliados. E antes de continuarmos com o meu colega Carlos para a próxima subseção deste evento, então, falar de duas questões muito breves. Primeiro, como vocês repararam, aí onde vemos os aliados, vemos representados diferentes atores-chave dos ecossistemas de inovação, de desenvolvimento, de políticas públicas da região, organismos multilaterais, mundo acadêmico, setor privado, e esse é o espírito da Semana da Agricultura Digital, reunir a diversidade inteira, todos os setores vinculados, e queria agradecer e saudar a presença do Carlos e Dolores Queck, e Teresita e Marco e Guadalupe Discórdia, pelo acompanhamento incondicional que eles têm conosco e com suas instituições. Carlos, a palavra é sua.
Obrigado, Federico. Cumprimento a todos e a todas. Um agradecimento muito especial aos nossos parceiros estratégicos pelo seu apoio contínuo neste processo. Eu sou Carlos Ruiz e trabalho junto com o Federico e a Alice. Agora vamos passar a um painel, ou sessão. Vamos tentar de abrir um pouco mais o nosso olhar e conhecer outras perspectivas e usando as palavras, ou seja, não vamos usar nossas palavras para definir a Semana da Agricultura Digital, senão pessoas-chave como sistemas de inovação digital. Estou falando da representação da academia, dos institutos de pesquisa agropecuária. Então, agradecendo em primeiro lugar a Guadalupe Tiscornia, a Loris, e também a Teresita de Marco, por estar aqui e se oferecer a compartilhar seu depoimento. Não quero condicionar muito suas palavras, então, por favor, então, a palavra é de vocês. Cada um de vocês tem 3 minutos para comentar o que vocês pensam, o que foram esses últimos anos pós-Semana da Agricultura Digital. E Guadalupe, pode começar? Bueno, muchas gracias, gracias Muito todos, obrigada. sobre todo a ICA, por Agradeço a organizar este evento y a todos todos, los socios que vienen sobretudo ao colaborando y que vienen ICA e a apoyando. todos La os verdad que parceiros que colaboram haber e estado apoiam. desde las Na primeras verdade, é que instancias en esta participar Semana de la nisto, Agricultura Digital desde as primeiras también me da una noción de lo instâncias, que me fuimos dá uma evolucionando, noção do ¿no? que En já todos estos años y evoluímos em cómo se fue todos esses anos consolidando esta e como instancia. foi se Desde el punto de consolidando essa vista instância, do nuestro, no ponto solo por do INEA nosso Uruguay ponto en particular, sino de también vista por la no INEA asociación que tenemos con Uruguai, otros INEAs de la región, devido à associação Argentina, que temos Brasil, com os Chile, outros Paraguay INEAs da y Uruguay, Argentina, en el Brasil, marco de Chile, Procesur, que es este Paraguai, programa no que marco nuclea do a los distintos Procesur, no âmbito do países. Procesur, que Nos é ha o que sido vincula muy os INEAs beneficioso desses en países, distintos foi aspectos. de muito Primero, desde benefício, mi de punto de vista diferentes personal, formas. creo Do que ponto de fuimos vista consolidando pessoal, estrategias acredito que institucionales en la consolidamos medida que en estratégias estas institucionais na semanas medida que estas fuimos semanas trabajando y conversando a trabalhamos nivel e conversamos técnico, tanto con las em nível empresas, técnico, con com as startups, como empresas, también con com as distintas startups e instituciones. Y também eso com as nos diferentes ayudó a INEA en instituições. particular a E isso poder ajudou a fortalecer la William a que estrategia pudesse fortalecer a de estratégia encarar de el ecosistema tech, de enfrentar cómo posicionarnos, de ver o las ecossistema fortalezas do que teníamos SagTech, se en ver as algunos aspectos y las fortalezas que debilidades en tínhamos otros e y as con qué fraquezas socios poder também, establecer e los como distintos e com vínculos. quem La verdad es que poder para nosotros fue súper estabelecer enriquecedor, vínculos. no Então, solo foi por muito conocer de primera enriquecedor, não mano só algunas para conhecer de experiencias, de poder primeira mão compartir lo algumas que estábamos experiências, haciendo a de nivel poder nacional y a compartilhar nivel o que regional estávamos también fazendo a em nível través del nacional e Procesur, regional sino através do también por el Procesul, relacionamiento senão que também generamos no pelo solo con algunas empresas, sino relacionamento, también con as instituciones relações que se y la gera academia. com De outras hecho, ya instituições e o estamos mundo estableciendo algunos acadêmico. Então, contactos y algunos estamos vínculos estabelecendo con la alguns Universidad de contactos e Córdoba vínculos com a de España, Universidade de con Córdoba, Rosa Gallardo en da particular, Espanha, com a y todo Rosa Gallardo inició em por particular, estos e tudo contactos y esto iniciou que com os comentaba Federico, contatos. de no solo el poder Isso que o escuchar Federico experiencias y falou, não somente aprendizajes escutamos y experiências también e os debilidades que se aprendizados, presentan senão en que tratar de vemos quais fortalecer este seriam as ecosistema, fraquezas que sino precisaríamos también para en estas reuniones que se resolver dan para en los coffee, fortalecer o ¿no? ecossistema Estos e intercambios que também se dan nas como más reuniões e personales nas o en estas trocas instancias que de nós coffee que temos nas siempre son pausas para café, que também buenas são instancias de muito intercambio boas e y demás, produtivas esta para a flexibilidad en troca algunas de charlas que ideias e nos a permiten flexibilidade nas trascender lo que falas es que la semana. permite Entonces, transcender o que é a la verdad semana. que agradecer Então, na también, es un verdade, eu honor queria poder seguir agradecer, para mim, uma participando, grande no honra solo a poder nivel continuar nacional, sino también participando, não a só a nivel nível regional, porque nacional, entiendo que senão a nos nível regional, potencia
porque el entendo que armado de isto este nos ecosistema, porque a nivel nacional potencializa no no âmbito es deste suficiente. ecossistema. Tenemos que empezar a encarar Porque estas no cosas más a âmbito nivel nacional não é regional y a nivel suficiente. de Temos Latinoamérica, que que es en enfrentar definitiva isto lo que nos va como a potenciar região, como como región, América sumando a Latina. las palabras Isso vai nos de dar todos los socios potência estratégicos que e hablaron, ¿no? me Tenemos una unindo potencialidad às enorme en la región palavras de y creo que todos os estas que falaram instancias nos antes, ayudan a temos grande enfocarnos en las potencial cosas que e com tenemos que estas hacer, ações en los vamos nos desafíos que focar se nas nos vienen coisas y que estar devemos también en la fazer, os vanguardia desafios que deveremos enfrentar de lo que e se estar viene. Entonces, sempre à estar frente más daquilo que preparados vier. para poder Então, vamos enfrentar estar estos prontos desafíos, para para enfrentar que en esses definitiva desafios, todos para que salgamos definitivamente beneficiados todos de poder possamos tener ser un ecosistema beneficiados de ter latinoamericano más potente. um Entonces, ecossistema gracias de nuevo, será un latino-americano mais gusto poder potente. Então, participar obrigada novamente, nuevamente será uma como honra me toque, participar y agradecer novamente nuevamente la e invitación y la agradeço confianza novamente de pelo Niña Uruguay en el convite, o proceso de convite Infinera. Muchas e gracias. de parte da INEA Gracias a ti, Uruguai, do María INEA José. Uruguai. Muito obrigada. Es un Muito orgullo saber que esto ha ayudado obrigado, é um a potenciar orgulho el trabajo que hacemos saber con los que indios isso presentes tem ajudado a en la región, porque es un potencializar a trabajo união entre os fundamental, ¿no? índios Que na llevamos ese região. conocimiento al campo y es un instrumento público muy E é importante. porque é um Muchas instrumento gracias que por tus foi palabras determinante para isso. Eu y agradeço bueno, nos vemos suas la semana que palavras e viene. nos Ahora vemos na pasamos Semana a da Agricultura Lawrence Digital. Clark, Agora vamos com o senhor Lawrence que por Clark. favor tienes Se gracias quiser, a por tu tiempo. palavra é sua durante os próximos 3 minutos. Gracias, Carlos. Muito Primero obrigado, saludo a las autoridades de Carlos. ICA, al Saúdo equipo as de organización de la autoridades agricultura do digital ICA, aquí a presente y a equipe todos los da asistentes. Semana da Es un Agricultura gusto Digital, a poder todos os aportar assistentes. É uma honra algunas poder palabras desde Talca, contribuir com Chile. algumas Bueno, para palavras mí ya la de Semana de la Agricultura Talca, Digital do realmente es un Chile. evento Para único mim, esta semana é porque um evento es un único, encuentro internacional porque é que um reúne encontro a todos los internacional países de que las reúne Américas. todos os países Claro das que hay Américas. otros eventos É claro que há internacionales, outros pero a veces eventos internacionais, hemos mas às enfocado vezes en se focam mais una cierta parte no, nomás, de la región. numa certa Aquí parte. vienen participantes de todos los países. Aqui Es temos bastante único porque participantes también de es muy todos os enriquecedor países tener ese diálogo e é entre muito países del enriquecedor ter sur, esse del diálogo centro y entre del norte países do de las sul, do Américas. centro e do norte das También es muy Américas. E único também porque é reúne a único que todo el possamos ecosistema, no reunir solamente o los sectores ecossistema privados, inteiro, las agtechs, ou los seja, não somente o inversionistas, setor sino que privado, os aquí agtechs, también os están los formuladores de investidores, senão que políticas y estão promotores de também políticas, ONGs, os académicos, institutos realizadores de públicos de políticas, investigación. implementadores de No hay políticas, ONGs, evento instituições parecido, educacionais, según sepa yo. institutos, Y organismos bueno, públicos. Acho también que não há bueno es algo que similar no es un mundo. ecosistema E é um temporal, pero ecossistema también es un temporário, ecosistema que mas também um evoluciona, ecossistema que que crea evolui, lazos que permanentes cria y que laços acompaña a los permanentes e que procesos de acompanha os desarrollo de los processos de ecosistemas de desenvolvimento dos innovación en los ecossistemas países, de porque la inovação nos agricultura es un países, sector muy porque a especial, agricultura é um entonces setor que bem a veces no especial, cuadra onde já muy se bien con la demonstrou que às lógica de vezes inversión que está por detrás não vai de muito muchas bem com ayudas de a lógica de tecnología. investimento Yo de creo que trás la da Semana de la tecnologia, e Agricultura acredito que Digital a ha Semana da ayudado a Agricultura adaptar también al Digital ecosistema ajuda los a contextos o específicos de la agricultura. eccosistema, Entonces eso adaptação nos también lo hace contextos bastante específicos da agricultura. E único este acredito evento. Y que también lo único acredito que por es un isso é único espacio de este evento. E diálogo também é um franco, espaço de abierto, que diálogo discute a todos. franco, No es todo aberto. bonito Todas en la as coisas agricultura, são también tiene sus efectos discutidas. negativos. Nem Temas como tudo é ética, bonito que na es un impacto agricultura ambiental, todo digital. está Discutimos discutido también a ética, través impacto de organizaciones ambiental, falamos de tudo políticas. e O sea, recebemos los feedback actores para as mismos políticas, investimentan para para que os también sean conscientes agtechs, esos para os aspectos más bien investidores, públicos, para de que interés eles público. entendam esses Y aspectos bueno, públicos ou yo de creo interesse que por público. eso E es acredito un que gran seja por logro que ya isso que estamos en la já é um quinta grande ganho versión que y ojalá estejamos na después de esta quinta quinta versión edição. sigan E tomara que depois muchas dessa versiones quinta más, porque yo creo que edição sí es algo muy tenhamos mais importante, edições, es un porque acredito que é catalisador importante internacional para catalisar el desarrollo isto
para o desenvolvimento de agtechs nas Américas. Então, muito obrigado e espero poder participar novamente, porque para mim, como acadêmico, nós acadêmicos gostamos de observar, estudar, escutar, ser parte em primeira mão do que está acontecendo nesse ecossistema para continuar acompanhando este ecossistema com o nosso olhar, que é muito crítico, às vezes, mas também não deixa de ser importante. Muito obrigado, Lores, porque realmente você é um representante de um setor central importante, como o mundo acadêmico, e isso é muito importante, seu depoimento. Muito obrigado. Vamos à última parte desta sessão com a Teresita de Marco. Por favor, Teresita, é uma honra Muchas tê-la aqui gracias, também. Carlos. Primero que nada, no sé si voy a poder compartir una presentación muy brevemente para poder hacer gráfico Para poder lo que ya todos los fazer colegas um vienen diciendo. gráfico Creo que, do bueno, que mi aporte puede os ser colegas têm falado. compartir con ustedes. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Ahí puedo compartir. Deixa eu ver se eu posso compartilhar. Me digam se aparece a minha tela. Ahí están viendo mi presentación. Podem ver a minha apresentação? Un momento, está Ustedes cargando. me di- Sí. Ahí. Ahora sí. Sim, tudo bem. Bien, perfecto. Bueno, simplemente, primero que nada, muchísimas Só gracias al ICA, a todo el equipo agradecer ao ICA e ao Federico, time do Carlos, a ICA, todos los que vienen, de alguna Federico, manera, Carlos, haciendo a todos realidad la os que posibilidad de tener este têm espacio, como bien realizado e mencionado, fazem ya realidade los essa partners y los aliados possibilidade de ter um promotores, es una espaço, plataforma. como já Creo foi que es un mencionado evento que pelos se ha ido parceiros e os consolidando y promotores. Esse é construyendo um a evento lo que largo del tiempo con mucha tem se potencia consolidado e se y es una constituído ao longo do tempo com muita potência e é uma convocatoria a la convocatória à conversa. conversación. Para E é quienes no nos isso o mais conocen, importante. brevemente, nosotros somos de Guilda Latam, Nós somos un foro de capital somos emprendedor, nos especializamos en invertir de en Guildab, compañías de impacto de dentro del Latam, sector agrotech. especializamos na Trabajamos con invest... startups de base tecnológica que están Trabalhamos desarrollando com startups de específicamente baixa innovación para transformar tecnologia la cadena de valor e agroalimentaria. Y desde ahí nuestra visión desde conjunta aí de contribuir a acelerar la nós digitalización del agro y de los temos sistemas a ideia agroalimentarios de a través contribuir com principalmente del talento emprendedor, que hoy sabemos que e está de emergiendo en falar com o América talento Latina, que pero e que además sabemos que é muito na necesitamos un América Latina contexto para e poder que surgir. precisa de um Somos contexto parte de para una red surgir. global, Somos parte de uma rede un global, grupo que tiene presencia en um América, grupo que en tem Europa, en presença na Asia América, Pacífico, em y esa escala Europa, global para nosotros Ásia es muy Pacífico, importante porque e nos essa permite tener escala acceso global desde nos Latinoamérica a deixa una mirada más amplia sobre cómo ter evoluciona uma la medida innovación, mais no solo en nuestra ampla región, sino también sobre en los como distintos funciona mercados, a ¿no? ¿Qué inovação tendencias se están consolidando? ¿Qué aprendizajes pueden ser más relevantes para nuestra región? Y concretamente eso es uno de los puntos más valiosos para nosotros, porque más allá de esta escala global, lo porque importante além es dessa escala global, é construir una importante trayectoria construir propia uma como trajetória región y una própria como forma região e concreta de uma operar forma de según las operar necesidades y adaptados a nuestros países as y la particularidad de necessidades e América Latina y el adaptado Caribe. às En particularidades nuestra da América trayectoria Latina e nosotros Caribe. al momento Quanto à nossa tenemos trajetória, no momento estamos en temos vehículos, 3 fondos de inversión, tenemos más de vários 35 veículos compañías de en nuestro investimento, portafolio, temos tenemos 54 millones de assets portfólio under com management, tenemos 54, oficinas en 5 países temos y un escritórios em equipo 5 muy grande de personas países que e están um dedicadas time casi grande full de time a pessoas todo lo que es el dedicadas quase desarrollo full de time ao lo que es el apoyo a la desenvolvimento financiación o el e financiamiento de apoio à emprendedores dentro de nuestra sector. financiação de Y lo más empreendedores. importante aquí es, E o mais siendo muy importante tratando de aqui, resumir ampliamente, e tentando todos fazer sabemos um que estamos resumo, aquí y estamos también unidos por esto, todos que aqui América Latina y el sabemos Caribe que a América Latina e tiene un peso Caribe enorme en lo que es la tem producción um peso agroalimentaria enorme na global. produção Sabemos agroalimentar que somos el global. mayor exportador neto agrícola del Somos mundo, que o maior concentramos una exportador porción muy agrícola relevante de la do biodiversidad y del mundo. planeta, y Concentramos también uma tenemos una parte absorção muy relevante da significativa de lo que es la tierra arable y de los recursos biodiversidade de do agua dulce del planeta e planeta. temos Y eso significa que la región no solo tiene una há enorme recursos responsabilidad, de sino también una água enorme importante do oportunidad, planeta, ¿no? e Porque isso muchos de los é grandes uma grande desafíos del agro del oportunidade presente y del e futuro um dos grandes son la desafios do productividad, presente e do la futuro sostenibilidad, la resiliencia, é el a uso sostenibilidade, eficiente a de los recursos, resiliência, la a trazabilidad, el utilização dos acceso a la recursos, información y, por a supuesto, acessibilidade à un informação desafío que no es menor, que es e el um relevo desafio generacional. enorme que Y é todo esto o juega un rol relevo importante en la generacional, e determinación de esta tudo isso tem um oportunidad que papel muito tenemos como área. importante na determinação
da oportunidade que temos como região. Esse potencial não é transformado, não é somente inovação. O potencial existe, mas precisamos desenvolver ecossistemas maduros que tenham esse músculo que permita aos empreendedores escalar. Isso tem sido já falado pelos parceiros. É por isso que eu queria mostrar esse quadro. Aqui vemos que a América Latina e o Caribe não é um ecossistema, em diferentes níveis de desenvolvimento, alguns consolidados, outros ainda em desenvolvimento ou crescimento, com diferentes forças. Os ecossistemas amarelos estão crescendo fortemente e os verdes, os vermelhos, precisam muita força para se desenvolver. Nós trabalhamos desde o nosso grupo, desenvolvendo especificamente ou contribuindo o nosso grão de areia no desenvolvimento desses ecossistemas, porque quando nós falamos disso, vemos as barreiras que existem. Não é suficiente com inovação, mas também tem que ser adotada no campo. Hoje temos muitos startups, muitos empreendedores desenvolvendo soluções importantes para a cadeia de valor agroalimentar, mas ainda não temos consciência total que a inovação não está chegando ao campo, não está sendo adotada com potência, com a oportunidade que tem. Na nossa perspectiva, essa curva explica bem os principais obstáculos do empreendedor, não é somente o financiamento. E isso é importante, porque nós devemos salientar que não há obstáculo unicamente no financiamento, mas que o problema de fundo é a brecha na adopção do que é desenvolvido pelo startup e a necessidade do cliente. E aqui esse slide está mostrando que a brecha entre os desenvolvedores e os clientes. As startups precisam capital e também têm que chegar ao mercado, construir essa escalabilidade, conseguir que produtores, setor privado e outros atores do setor possam adotar essas tecnologias de maneira sustentável nos seus modelos produtivos. E isso precisa, muito mais do que uma boa solução técnica, precisa um acompanhamento, validação, redes e espaços de encontro e um ecossistema que reduza as fricções entre os desenvolvedores e os clientes. E justamente o trabalho do ecossistema não é abstrato, é uma condição necessária para que a noção chegue o mais longe possível. E aqui que esse evento da Semana da Agricultura Digital atua como uma plataforma muito valiosa, necessária para fechar essa brecha. Esses são os nossos programas, mas isso não é o mais importante. O que eu quero dizer é que o espaço e a plataforma de relacionamento que o ICA está propiciando com a Semana da Agricultura Digital é o mais importante, porque nos faz uma conexão entre inovação com demanda real, com financiamento, instituições, conhecimento aplicado com atores públicos privados, que são necessários para que a transformação digital do agro aconteça. E é por isso que estamos seguros que a Semana da Agricultura Digital tem muito valor, porque não é só um espaço para mostrar soluções, mas também, como a Guadalupe falou, um espaço para conexão de atores e acelerar capacidades. E se queremos que a América Latina e Caribe desenvolva soluções por si próprios e possa exportar essas soluções a nível global, precisamos mais ecossistemas conectados e menos esforços isolados. É por isso que, como parceiros promotores, celebramos a iniciativa do ICA e os convidamos a participar, porque a digitalização do agro não escala somente com a tecnologia, mas precisa de melhores pontes
quienes producen, quienes de investigan, financiadores, quienes regulan de y quienes también pueden pesquisadores, de acelerar la reguladores, adopción de de todas aceleradores da estas gracias. adoção dessas inovações. Muito obrigada. Bueno, gracias, Teresita, por esta presentación. Obrigado, Terezinha, Y muchas gracias de pela nuevo apresentação, a los pela tres por apresentação. esta frase final de cierre de E Teresita, muito obrigado de novo aos três. Eu conexión, ¿no? fico de com un a ecosistema fase interconectado, final que es da, justo lo que se persigue con la Semana da Digital. apresentação, Lo vincula falando de um con ecossistema mais los conectado, tres, porque é justo que quisiera a gente como, está como querendo com único essa evento, un diálogo Semana da abierto y Agricultura una visión también Digital, un poco más e amplia, como já regional, vocês conectada têm con comentado, temas que tem que estratégicos y servir fundamentales. como um encontro de También diálogo como aberto decía para um Lorenz, olhar um fomentamos el pouco mais desarrollo amplo, mais regional, como no vayamos comentava a a ello Guadalupe, como, de como estratégia reducciones, sino fundamental. también E como o Lawrence abriendo falou, nuestras também fomentando o reflexiones para pensamento poder crítico, que apuntar las tudo diversas isso é cuestiones. muito bonito também, Y lo que entendendo quizás as más me llama la fraquezas atención, porque no e lo habíamos onde visto, temos que pero focar sí nossos es un esforços. objetivo, ¿no? Es esa evolución Então, o que nosso muchos objetivo se também, visto a lo largo essa evolução las que ediciones, muitos têm porque visto bueno, es un ao tema longo das fundamental, ¿no? Que se va edições, evolucionando y que se porque, va bom, é um mejorando. objetivo Eso central sí puede de impedir que luego otras evoluir e partes de de ese vínculo, de ese melhorar e diálogo, que sirvan también para possamos Así que muchas gracias a los tres por passar a por ação, não somente o diálogo. Obrigado a por todos acompañarnos siempre y estar pelo aquí. acompanhamento, Bueno, muy pelas suas rápido, experiências. Então, vamos a rapidamente, complementar vamos estas tres complementar perspectivas, essas três porque creemos que perspectivas, cuanta mayor porque a diversidad de gente opiniones acredita haya, que será a mejor. diversidade de opiniões vai ser Lo que melhor estamos para viendo, lo que pretendemos cumprir crear este o año que en estamos esta querendo edición de la criar Semana de Agricultura na Digital. edição da Con Semana da una muy breve Agricultura encuesta, Digital, com muy uma rápida, porque vamos un poco pequena atrasados de tiempo, enquete rápida, porque que estamos está um pouquinho abierto atrasados, que está a todos los aberta participantes que aos están aquí participantes que estão aqui na Entonces, reunião. os Então, pido que, eu por vou pedir favor, a todos los que estéis vocês que conectados, todos os que estão conectadas desde vuestros conectados, dispositivos, desde un smartphone o un móvil, si podéis por favor, se analizar el webinar. pudessem Y si es a través de los ordenadores, en mento.com, poniendo ese abrir caso del o navegador, código, y o ese código QR 5938 5938 va a vai ser chegar abierto simplemente através preguntas muy rápidas, do que navegador. van São a ir três respondiendo según perguntas conecten gente. rápidas. E Eu están vejo que abiertas. tem Por gente eso vou pasar a la conectada e siguiente. são Voy a ir abertas. E explicando agora vou rápidamente passar porque no a tenemos mucho seguinte, tiempo vou explicar y rapidamente porque poder não tenho muito responder tempo, lo máximo posible. mas agradeço se vocês Y el pudessem código va a responder permanecer ahí o durante la máximo presentación, possível. así O que código vai ficar aí bueno, la durante primera a pregunta, apresentação. Então, a en primeira realidad empezamos pergunta relacionadas con la presentación que tuvimos relacionada ayer, com que as comentaba Federico, apresentações que y es o que falou qué Federico, piensas em que los medida agricultores, vocês las agricultoras, acreditam que os usan las agricultores tecnologías disponibles. utilizam as Hemos tecnologias visto que la adopción es disponíveis? uno de los Vemos que a obstáculos adopção é um identificados, dos que ya hemos principais analizado, obstáculos y queremos saber analisados e queremos cuál es vuestra saber perspectiva. Sé que aquí va a haber qual una é gran a participación de sua distintas perspectiva regiones y países, das pero diferentes es algo regiões e importante países. que nos É tenemos importante replantear. que devemos Vemos ahí que pensar. prácticamente no usan, Aí es decir, também que se vemos utilizan os estas que tecnologías praticamente nuevas, não que hay un utilizam uso incipiente, es decir, que está empezando, pero se está ou haciendo que un estão esfuerzo, que es parcial, iniciando na que puede empezar, pero que utilização en ou que é diferentes parcial ámbitos e o uso utilizam común, em es diferente em cómo alguns el avanzado y âmbitos finalmente el avanzado. e Luego vuelvo para o verlos nível para avançado. hacerlo un poco más Depois rápido. vamos ver Podéis os seguir resultados. conectándoos y responder Mas las vocês preguntas. podem continuar La respondendo as siguiente perguntas. A seguinte tiene que pergunta ver, creo que ya tem a respondió varias ver personas, con las barreras com que as limitan el uso de las barreiras que tecnologías limitam a digitales. utilização das tecnologias digitais. Lo comentó perfectamente Federico al O inicio Federico de la falou presentación, disso porque na sua consideramos que esto apresentação, es porque fundamental consideramos y que hay que é tenerlo en consideración. é Y en fundamental este e tem caso que necesitamos ser priorización. estudado, e aqui Pienso que precisamos consideréis ver a priorização. Em primeiro lugar, o que você acha hablamos que de é a falta de falta, conocimiento y habilidades as digitales, barreiras mais también fortes? falta de A falta de incentivos conhecimento e para el habilidades uso, digitais, falta de falta de incentivos madurez de las para o uso, tecnologías falta de o un madurez das retorno a una inversión tecnologias, poco o claro, retorno o a um falta investimento de pouco claro, interés y o falta de resistencia interesse al e cambio. ou Ahí resistência veo à, que poco a poco à vais mudança. contestando Aí estas vocês cuestiones. estão Como digo, desde preenchendo, aquí seguís respondendo, comentando y luego vengo a los e resultados rápidamente. depois voltamos aos La resultados. tercera E y última pregunta es a sobre terceira e última pergunta una é priorización, pero ya si tuvieseis uma que poner dinero sobre la priorização, mesa, ¿no? En este caso, si tuviésemos mas colocando dinheiro $100 sobre a millones mesa. para
Se tivesse 100 mil milhões de dólares para ação de digitalização, onde você investiria? Então, como é que vocês colocariam esses 100 milhões entre essas 5 opções, que são analisar e testear e definir tecnologias, capacitação de produtores, ampliação de conectividade, financiamento de desenvolvimento e adaptação de tecnologia, ou incentivar a incorporação de tecnologias? Então, novamente, eu deixo que vocês respondam. Vejo que já tem 32 de 53 respondendo, e depois vamos ver os resultados. Mas não se preocupem, vocês podem continuar a responder. A primeira pergunta sobre tem uma maioria que fala do uso incipiente, mas também vemos o que comentava o Federico, que há alguns avanços, e por isso 30% de marca de uso parcial. Obrigado a vocês, obrigado aos que já responderam. Quanto aos obstáculos, se vê a prioridade de conhecimento de habilidades digitais, e, em segundo lugar, a falta de madurez nas tecnologias ou o retorno do investimento? Pouco claro. E a terceira da resposta, vemos que estão parecidas as primeiras duas, capacitação de produtores e análises, teste e difusão de tecnologias, e a terceira está perto também. Então, eu vejo que o investimento seria bastante estratégica nesses diferentes pontos. Então, vocês podem continuar respondendo, e eu vou explicar a última parte, que é quais atividades temáticas ou instituições não deveriam faltar na Semana Digital para ter uma retroalimentação e melhorar a semana, que vocês nos ofereçam ideias e nós possamos considerá-las para a nossa agenda e o programa e para desenvolver a nossa semana. Então, vou deixando por aqui e vamos continuar com o webinar. Vou passar a palavra ao meu colega especialista do programa, Alicia Alcântara, para que ela nos conte sobre a convocatória de ACTEC. E já vamos adiantando. Obrigado, Carlos. Oi, todos. Eu vou compartilhar a minha tela. Um momentinho. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Podem ver? Bueno, yo voy a presentar Bom, un poco eu vou sobre apresentar um las pouco partes tal sobre vez uma más das esperadas partes talvez mais esperadas de este webinar y que desse es webinário, información sobre la que é a convocatoria de informação ACTEC sobre a que chamada para para que as participen en la Agtecs semana para que de la participem agricultura digital. na Semana da Entonces, Agricultura para Digital. empezar, Então, para ¿qué começar, es esta convocatoria y o a qué se que é destina, essa ¿no? chamada Cada e año para quem ellos está lanzan voltada? una Bom, a convocatoria cada pública ano se faz dirigida uma a convocatória agtecs de las pública Américas que voltada para estén as Agtecs interesados en das Américas participar que tenham presencialmente en interesse el em evento. participar de forma El objetivo presencial no aquí es evento. seleccionar y O llevar evento al evento aqui ACTECs é con soluciones escolher digitales ya disponibles para el uso, o sea, un quais são as producto que esté Agtecs que consolidado já y estão disponible en el disponíveis para mercado. o uso, um Y produto bueno, ¿por qué consolidado seleccionamos disponível no esas ACTECs? mercado. E Porque por que creemos que que las selecionamos essas startups, las Agtecs? ACTECs, Porque juegan acreditamos que as un rol, startups, un as papel central Agtecs têm en um la transformación papel digital, central na porque proveen transformação muchas de las digital, porque soluciones que hoy fornecem están disponibles. muitas Son das soluções que hoje organizaciones estão disponíveis. São generalmente pequeñas, organizações pero geralmente muy flexibles pequenas, y rápidas mais para adaptarse a lo que flexíveis necesitan e los que usuarios. podem se Trabajan de adaptar forma ao que directa os con ellos usuários precisam, y muchas trabalhando de veces, forma direta com ahí ahora se eles ve, ¿no? Y muchas e, veces, e muitas vezes, ay, perdón, desculpa, eso.
muitas vezes estão envolvidos no desenvolvimento de soluções. E devido a essa proximidade, tem um papel importante acompanhando os usuários no uso das ferramentas, ajudando a aprender e aproveitar e tirar melhor proveito delas, o que significa que podem apoiar na formação de habilidades digitais. E agora um pouco mais de detalhes aqui, como nas edições anteriores. Nesta edição, vamos selecionar 15 agtechs para que participem presencialmente no evento. As 15 vão vir para Costa Rica, vão viajar com todos os custos cobertos, viagem, passagem de avião, hotel, alimentos, e vai ser uma pessoa por agtech, que se espera que seja a pessoa fundadora da agtech ou que tenha o poder de decisão na empresa. E para participar, vocês precisam preencher o formulário que estará aberto a partir de hoje até o dia 15 de junho. E vocês têm um mês e meio para preparar sua formulação. Ele está disponível na página web do evento, que vamos colocar aqui nos comentários. Então, recomendamos o formulário é um pouco extenso, então faça com calma, com tempo. E também tem um correio para dúvidas, consultas sobre sua candidatura. Então, mas estamos aqui 100% disponíveis para apoiá-los nesse processo para que possam se candidatar. E a seleção será feita por um júri idôneo, integrado por referentes de distintos setores e organizações, nossos parceiros estratégicos que vocês já conheceram, participam também do júri e outras pessoas que convidamos. E também pesquisadores do mundo acadêmico. Então, até dia 15 de junho, faremos a seleção e esperamos ter o resultado no início de junho. Não se preocupem, todos os candidatos serão notificados através do correio que usaram para se candidatar. Então, usem um correio que esteja atualizado. E também quem não for selecionado também irá saber. Então, o que procuramos para esta edição? Como vocês sabem, é uma semana de tecnologias digitais. Então, o que procuramos são soluções inovadoras que estejam bem desenvolvidas e que ajudem a resolver problemas concretos em 5 áreas-chave do setor agro. Então, por exemplo, ferramentas que permitam gerir o risco, como os seguros agrícolas, que ajudam os produtores a enfrentar eventos como secas, geadas ou pragas. E, por outro lado, soluções que procuram melhorar a assistência técnica produtora. Como podemos fazer com que a assistência técnica chegue até mais produtores? Como podemos fornecer soluções digitais que garantam qualidade e inocuidade dos alimentos? Soluções que facilitem o comércio regional e o internacional. E soluções digitais que fortaleçam a resiliência e os recursos naturais. E como já o Federico disse antes, isso será a parte central do evento. Então, para essas partes, são priorizadas especialmente aquelas soluções que usem IA de uma maneira concreta e comprovável, quer dizer, que já esteja sendo aplicado na prática para melhorar os resultados e resolver problemas reais. E por que
Desculpem. Por que participar? Primero que as startups Selecionadas estarão vinculadas às agtechs das Américas. A rede é um processo que começou durante a primeira edição da semana e a terceira semana, em 2024, começou a ser formalizada, institucionalizada, procurando representar as agtechs da região então, aquelas que forem selecionadas ficarão vinculadas à rede de agtechs das Américas e também poderão apresentar ativamente da agenda do evento, apresentar suas soluções, descrever o problema que aborda, o produto que oferece, o tipo de usuário, o tipo de cliente, o impacto que gera. Então, temos um espaço especial. E a partir daí, receberemos perguntas dos participantes, teremos falas com referentes do máximo nível, com organizações multinacionais-chave para a transformação digital, e muitas delas vocês já as conheceram. Será um espaço para falar diretamente com esses atores. E, além do mais, poderão gerar um networking durante as pausas para o café, no café da manhã, durante o coquetel e os diferentes espaços que teremos na agenda destinados justamente para fazer networking. E também terá um contato direto com fundos de investimento, com organizações participantes. No ano passado, nos acompanharam, acredito, 10 fundos, esperamos manter este ano esse número ou mais, e temos uma dinâmica que chamamos de speed dating, ou speed dating, onde podem conversar um a um com os diferentes parceiros e aliados. E vocês poderão viajar até aqui com todos os custos, todas as despesas arcadas pelo ICA. Se seu agtech não for selecionado, você ainda pode viajar pela sua conta e não tem custo para participar no evento. Vamos ter um espaço elaborado para que as agtechs que viajarem, arcando suas próprias despesas, possam mostrar as suas despesas. O ano passado tivemos um espaço, este ano precisamos melhorá-lo, torná-lo mais atrativo. E também poderão se inscrever para as reuniões com os diferentes fundos. Então, todos os agtechs do evento poderão participar das reuniões um a um com os fundos. Tudo que estamos pedindo é que organizem a viagem com antecipação, com antecedência. Porque o que oferecemos para aqueles que vêm arcando com suas próprias despesas é apoio com a reservação do hotel, para que possam ficar no mesmo lugar que os outros participantes. Podem nos escrever através do e-mail que está aí, também na página web, vocês têm toda a informação que precisam. Então, é isso. Agora vocês podem enviar suas consultas, podem escrevê-las no chat. Então, temos aí uns 5 minutos para responder perguntas, aproveitando este espaço. Também qualquer dúvida, se você é de alguma instituição, se você é do mundo acadêmico e gostaria de participar ou se conectar com os atores que estarão presentes, nos escrevam com antecipação. E aí vamos falar e ver o que podemos fazer. Agora eu vou passar a palavra a uma agtech que ganhou e que foi selecionada na edição do ano passado, já participou com todas as despesas
é, Vargas, seu nome é Julião Mauro, da Argentina, e ele vai nos contar um pouco como foi sua participação, como foi seu processo, sua candidatura, o que que ele acha dessa semana, e talvez poderia responder algumas das dúvidas que vocês tiverem. Por enquanto, podem escrever no chat e aí nós respondemos. Juliano? ¿Cómo andan? Fede, Alice, Carlos, Como muchísimas estão, gracias por la oportunidad. Federico, Yo Alice, soy Julián Carlos? Mauro, Muito soy obrigado ingeniero pela informático, oportunidade. tengo 21 Eu años, sou soy Julião bastante Mauro, joven tenho y 21 la anos, sou edición pasada bastante jovem, engenheiro lanzamos una informático, e da vez presentación en la Semana de la passada Agricultura Digital. estivemos presentes na Semana da Agricultura Para contarles Digital. un poco la Para experiencia contar completa um en breves pouco da palabras, experiência el hecho completa de em haber breves participado para palavras, o nosotros fue una fato de ter sorpresa. Fuimos participado elegidos, nos foi uma anunciaron ganadores surpresa, fomos en el Día de la Agricultura selecionados, Digital que se hizo nos en Mendoza, anunciaram Argentina. ganhadores no Dia da Agricultura Entonces, Digital desde em el inicio Mendoza, fue na una Argentina. gran Então, sorpresa, do estábamos muy início foi uma contentos grande y una vez que llegamos, que llegué a surpresa, Costa Rica, ficamos muito contentes. E uma vez lá na me Costa empecé a dar Rica, cuenta de el comecei a potencial que tenía el perceber evento. do Los primeros potencial días do fueron días de evento. Os conocer primeiros a dias los foram participantes, de dias de conocer a conhecer la os institución, participantes, a de poder instituição, charlar un de poco en el poder desayuno, conversar um en los pouco coffee breaks no café da manhã, y nas poco a pausas por poco fui café, entablando e amistades aos por poucos suerte fui perduran estabelecendo, hasta el día criando de hoy. amizades Muchos que de los até emprendedores que hoje conocí, muchos de continuamos Argentina amigos, e y de muitos otros eram países também da de Argentina e de Latam. outros países da América Latina. A nivel personal, bueno, yo Em soy nível joven, pessoal, soy bom, eu bastante sou joven y jovem, eu esta sou muito oportunidad me novinho, sirvió en lo mas esta personal para crecer, oportunidade para ver eh, cómo es foi moverse útil para por crescer, para el ver mundo, como cómo es é todo que a esto de gente se trabajar con un fondo movimenta de nesse inversión, espaço, cómo ser como é emprender, conversar com um cómo fundo generar esa chispa de para investimento, establecer un como negocio gerar digital. essa faísca Yo para estuve en dos ter uma boa oportunidades siendo conversa. orador Então, durante la eu tive a las oportunidade de dos ser veces orador aprendí un duas montón de vezes durante cosas essa que me semana, sirvieron y me e sirven hasta el día essas de hoy duas para poder vezes eu aprendi dar um monte de charlas coisas o que vender mi são producto úteis o agora intentar para eu ayudar a otras continuar personas a dando que puedan palestras, ou a lo mejor vendendo e seguir oferecendo o ese meu camino. produto para e ajudar outras Y también, pessoas bueno, todo a el que possam tema de seguir poder esse ver caminho. otros productos, otras E startups, outros otras soluciones problemas, outros que pueden estar startups, poder más vê-los, relacionados con lo que que nosotros podem estar hacemos, con relacionados equipos de também com o que control de nós riego y fazemos, certificaciones com agrometeorológicas equipamentos o de no, otras controle de soluciones totalmente de irrigação e software, outras pero soluções ver de cómo las distintas software, soluciones van, mas ver digamos, como essas acercándose al soluções cliente, cómo van estão se resolviendo aproximando problemas do de conectividad, cliente, cómo van resolvendo resolviendo problemas problemas de para conectividade, que lo incorporen. para que Me sejam sirvió y nos sirvió incorporados, muchísimo para e isso darle, nos foi en muito nuestro caso, una útil vuelta de para 180 grados al producto que teníamos. dar De uma hecho, virada de como dato de 180 color, graus. cuando volví de E Costa um Rica, dado interessante, quando eu voltei reuní da Costa con mi Rica, equipo de a trabajo primeira y les dije, reunião com a muchachos, minha lo que equipe estamos de haciendo trabalho, eu está mal. disse, nós, o que Entendemos que lo nós que estamos estamos haciendo está mal. Vamos a fazendo está reinventar, mal, vamos a nós rehacerlo de vamos cero nos y así hicimos. reinventar Y hoy, e gracias a hoy começarmos tenemos de un zero, e producto assim fizemos, mucho e más estable. temos Así um que produto tengo que ainda decir mais personalmente estável. que Então, devo dizer la semana me pessoalmente sirvió un montón, que a aprendí muchísimo, semana lo disfruté. me ajudou Fue muy muito, lindo, era aprendi muy lindo muito, foi levantarse a muito lindo, desayunar era muito y ver lindo gente que se estaba hablando de levantar lo para mismo tomar que a o mí me encanta. café da Entonces, manhã era e sentarse escutar con todo quien esse sea, pessoal charlar, porque falando siempre era de la misma persona todos los coisas días, que me y fascinam hablar e de conversar com una qualquer problemática de pessoa, porque algún todos dispositivo falavam disso, e o de falar de tecnología um o de inteligencia problema ou de uma artificial. tecnologia ou Era, la de verdad que IA. fue una Na experiencia verdade, única. é que foi uma No me acuerdo quién lo había experiência dicho, pero única. concuerdo, una Não experiencia lembro única quem disse isso, mas que si foi uma tienen la experiência oportunidad de única participar, mesmo. se los Se recontra tem a oportunidade, recomiendo. se vocês tiverem a No oportunidade pierden de nada inscribiéndose, participar, es recomendo totalmente gratuito muito. Vocês y la não verdad que perdem nada a se si quieren inscreverem, é elegidos, les va a totalmente encantar y no se gratuito. van a olvidar Vocês vão nunca adorar de la e não vão experiencia de poder esquecer nunca na participar vida da en la experiência Semana de la Agricultura. participar Na na Semana da Semana da Agricultura. Agricultura. Então, A Ike, a agradeço Fede, a Alice, Ulrica, Carlos, a a todos los Pedro, a Alice, que Carlos, apoyan a este todos os que evento, estão a todos los apoiando que esse lo hacen posible, evento, porque la verdad que es os muchísimo que el trabajo que hay realizam detrás, que no se ve, pero es esse evento, que muchísimo. é muito, Muchas muito gracias a todos trabalho. por escuchar. Obrigada a todos por escutar. Julián, muchísimas gracias por su testimonio. Nos alegra Juliana, mucho muito obrigada escuchar por los seu avances que tuvo en tu testemunho. proyecto a partir de su Estamos muito participación felizes de de la saber dos semana. avanços nos seus Como mencionó, produtos. ¿no?
el a partir hecho da de ser participação da una semana. E como semana você donde falou, o fato de compartimos, ser uma semana que a bueno, gente básicamente compartilha, todos juntos, basicamente el todo mundo desayuno, junto, la ida o y café da venimos manhã, juntos en el a bus, viagem los no almuerzos, los ônibus coffee para o breaks, el Ica, os cocktail, almoços, coffee break, o bueno, coquetel, la cena por la noche até en o el hotel jantar à o noite no salimos hotel, juntos ou às también vezes a gente para sai conocer un poco de juntos los bares para y conhecer um restaurantes de pouco Costa Rica. dos Todo eso bares e restaurantes da Costa Rica. genera Tudo vínculos isso que son muy gera sostenibles, ¿no? vínculos muito Y bueno, sustentáveis, y muito el resultado bonitos, eso e o que resultado ustedes é escucharon ahora y isso que que nos vocês encanta escutaram. E generar nós este espacio para, gostamos bueno, muito después de escuchar de testimonios como el gerar de Julián. espaços e depois Y de bueno, escutar Julián, así que contestando algunas de então, las preguntas respondendo que algumas das llegaron, perguntas que sí chegaram, quedará grabada esta se presentación vamos en los ter uma tres idiomas, apresentação inglés, gravada portugués y nas español, três y línguas, inglês, luego português e vamos espanhol, e a depois ponerlo en teremos, las redes sociales de vamos Vivica. Creo que en el subir YouTube pueden essas três encontrar por Vivica apresentações nas Noticias redes y ahí sociais se quedará. e no Y sí, Brasil YouTube puede do ICA. inscribirse, incluso Sim, todos los Brasil años pode han participar. participado Actex brasileras. Inclusive, Embrapa es temos una de tido las Artec instituciones brasileiras todos que ha os anos. estado Embrapa é con uma das nosotros desde instituições que el participam inicio conosco del evento nessa, también desde y o bueno, início otras desse organizaciones evento de Brasil. e outras La verdad, organizações no do solo de Brasil Brasil, também. todos los países de las Não somente Américas do pueden Brasil, participar. todos os países das Américas podem Bueno, participar. participan también organizaciones de Também Europa, pueden participar organizações de todos da lados. Europa, La única de regla que todos os tenemos lados. es que A para las única regra que ACTECs que temos se é que postulen, para as ellas sí tienen que arquitetas que ser se originadas en los países de las postulem Américas, têm que ser de originadas nos Argentina países a das Canadá. Américas. Pero todas las otras regiones Mas o todas organizaciones as de otras outras regiones son organizações de outras bienvenidas también. regiões são Y bem-vindas sí, hay também. vínculo con academia, sí, hay E vínculo sim, con temos vínculo academia. com a academia Incluso uno de los e, recursos inclusive, um aliados dos estratégicos nossos es la parceiros Academia de la Universidad estratégicos é a Córdoba en Academia España. da Y Universidade para de esta Córdoba, edición, em una de Espanha. las temáticas E principales para que essa tenemos es edição, la uma das digitalización temáticas de la principais é a ciencia y de los digitalização da institutos. ciência e Entonces, dos tenemos un bloque institutos. Então, temos directamente um bloco conectado a la academia, a diretamente los institutos ligado à de investigación academia, aos agropecuaria. institutos de pesquisa agropecuária. Bueno, a ver si tenemos más consultas. Então, temos ¿Querés mais que te ayude, algumas Alicia? consultas. Estoy leyendo las Sí, preguntas Alice, por por você, favor, mientras vos si querés sí. repasar. Creo que Juan Carlos Juan consultaba Carlos, si va a haber un espacio para consultava exposiciones se de vai temas ter um particulares de interés como espaço en para a exposição 2025. de temas Sí, particulares Juan Carlos, de efectivamente, en interesse, el como 2025 tuvimos 2025. lo que llamamos el living Sim, de proyectos, e en donde se tivemos o presentaban living do con pósters projeto em 25, com iniciativas, algunas de cartazes investigación, siempre de vinculadas iniciativas de con lo pesquisa digital, y prevemos vinculadas com o tener ese digital. espacio E e incluso pensamos ter esse ampliar. espaço também Y um pouco luego mais la segunda pregunta grande, era inclusive. E a segunda porque pergunta, Juan Carlos tiene una startup enfocada en Juan el Carlos sector tem uma café que startup está aún en etapa de focada no prototipado café y e consultaba está ainda em entonces etapa de si prototipo podía e participar. estava consultando se podia Como bien dice participar. Juan Carlos, al estar en etapa de Bom, prototipado no cumple el se está em requisito o prototipado, la não regla que nosotros cumpre planteamos, que com es que ya tenga una a solución regra, desarrollada e en el é mercado. que Por lo cual já no tem que ter es uma válido para solução el concurso, digamos, desenvolvida no pero mercado, sí então para não pode participar participar no concurso, mas así pode participar ofrecemos el espacio, el lugar, Juan Carlos, para que puedas participar por tu propia cuenta, sin participar, cubriendo tus propios pela gastos, sin sua participar de conta. concurso. Ou seja, se você corre com suas despesas, você pode participar. Não pode concursar, mas pode participar. Roel hacía otra pregunta, aprovecho a saludarlo a Roel, que creo que Roel, estuvimos en 2024, aproveito si mal no para recuerdo. cumprimentá-lo. Eu acho que ele esteve aqui em La 2024. regla respecto a la pregunta de Roel es A regra las startups quanto à que pergunta do aplicaron Roel de é: años anteriores startups y que no aplicaram fueron anos ganadoras anteriores e não pueden volver a foram aplicar. Pero ganhadoras las podem startups aplicar que novamente? fueron ganadoras en ediciones anteriores, Mas as startups que la regla es ganharam que em edições no pueden anteriores, a volver a regra aplicar. é que Pueden não participar, les podem reservamos aplicar el novamente. espacio Podem participar, cubriendo sus podem propios ter um costos, espaço, pero no pueden cobrindo volver a seus aplicar custos, del
mas não concurso, podem incluso concursar, habiendo desarrollado inclusive o modificado su havendo solución, desenvolvido ou porque se modificado a trata en sua algún punto solução, de dar nuevas oportunidades a porque se distintas trata de personas dar novas y a distintos oportunidades a equipos. novas pessoas em Priorizamos diferentes times. E então a en gente primer lugar eso. prioriza, em primeiro lugar, isso. ¿Alguna más, Alicia? Mais alguma pergunta, Sí, Alice? hay una pregunta Tem mais uma que nos pregunta sobre la digitalización de la asistencia sobre técnica, a digitalização da de que si assistência este técnica. extensionismo también contempla E se esse extensionismo comercial o extensionismo também solo el contempla técnico. extensionismo ¿Me parece comercial contestar? ou somente o técnico? Você Bueno, pode responder, Federico? sí, lo que nos referimos a extensionismo en el sentido más integral o Extensionismo amplio de la no palabra, sentido digamos, mais integral, todo amplo da palavra, ou apoyo, seja, acompañamiento, formación de apoio, capacidades de acompanhamento, los formação de agricultores u otros capacidades dos actores que mejoren agricultores ou sus outros atores que condiciones para melhorem tomar suas decisiones, condições ya para sea porque están más decidir, formados, más instruidos o más seja informados. porque estão mais Entonces, formados, mais sí, en el instruídos sentido ou más mais integral, informados. si Então, no sentido Nicolás mais te referís integral, con extensionismo se, comercial a Nicolás, você está se hacer referindo com algún tipo de extensionismo apoyo para que comercial, los a fazer agricultores tipo tomen um mejores decisiones apoio para que os comerciales de compra o agricultores ventas, sí, por supuesto, eso está incluido tomem también. decisões comerciais de compra e venda? Sim, claro que sim, está incluído também. Soluciones de crédito también son posibles, ¿sí? Sim, soluções de Siempre y crédito cuando também são sean possíveis, soluciones digitales sempre que que sejam apuntan a soluções un digitais que proceso o a apontem a mejorar algún proceso del processo, agricultor a o de melhora cualquier de otro algum actor de la processo do cadena agricultor agroalimentaria, ou de qualquer se ator da reciben cadeia agroalimentar. aplicaciones. Pode participar. ¿Una más? Creo que la última es y si te parece, Alicia, vamos cerrando con esta. Vamos fechando, Alice, com essa Carolem, última pergunta da Carolem. y sí, bueno, leo la pregunta. Están trabajando con inteligencia artificial Estão orientada a la trabalhando educación en el agronegocio. Sería com un tema inteligência artificial interesante para el orientada à concurso. educação Sí, no agronegócio? definitivamente. Seria um tema Creo que interessante para o incluso entra concurso? dentro del Sim, tema definitivamente anterior acho que que mencionábamos de asistencia estaria técnica, parte do extensionismo y tema anterior, capacitación que de de assistência agricultores. técnica, extensionismo e capacitação de agricultores. Creo que hemos recibido algunas consultas sobre proponer Temos recebido temas, algumas consultas sobre presentaciones. propostas de Creo que temas, el ideal apresentações. sería que O ideal ustedes nos seria que escriban en el vocês correo que escrevam compartir para nós y que está ao nosso también en la correio página web y e ahí que está também na podemos, página les web, contestamos ali y podemos charlar poderíamos responder e con más conversar detalles com sobre mais eso. detalhes sobre isso. Gracias, Alicia. Obrigado, Entonces, Alice. Então, si te parece, Alicia y Carlos, se você concorda, damos Alice fin e Carlos, a este vamos webinar. fechando esse Agradecemos webinar. muchísimo a todos Agradecemos quienes se muitíssimo conectaron. a Esperemos todos encuentren os que una estão gran conectados. Esperemos oportunidad que en encontrem uma grande esta nueva edición de la oportunidade Semana de la nessa nova Agricultura edição da Digital. Semana da Agricultura Queremos Digital. agradecer, Queremos a riesgo de agradecer, ser reiterativos, mesmo que el acompañamiento de los aliados repetimos o estratégicos y acompanhamento dos promotores, pero parceiros es tan estratégicos e simple como promotores, mas é sin la tão presencia de simples ellos el como evento no sería que sem posible a y por sua eso valoramos presença tanto esse evento não seria possível e é ese por isso que a acompañamiento. gente valoriza También el muito esse acompañamiento de las acompanhamento personas e que han sido também o clave en esta acompanhamento de algumas historia pessoas chaves nessa história de desarrollo de la Semana de la de Agricultura Digital, desenvolvimento como da agricultura Guada, digital, Lorenz, como Tere Guarda, y sus Lorenz, respectivas Tere, instituciones. desde as Me suas gustó para finalizar instituições. Para la finalizar, definición eu que se fue gostei da forjando a lo largo definição que de este fomos webinar, de formando que la ao longo Semana de la desse Agricultura webinar, de Digital que a es Semana un da Agricultura ecosistema Digital é um temporal que ecossistema reúne, temporal que con reúne, la particularidad de que com reúne a la a mayoría de los países particularidade de que las reúne Américas, a maioria tomando dos un países poco das palabras Américas, que fueron diciendo tomando distintas pouco as personas, palavras y que foram dizendo as lo que pessoas. nosotros vemos, y en O que especial esto va nós dirigido a las startups, invitándolas a vemos que em apliquen, especial, isso es que vai los procesos de dirigido aos innovación y startups, de innovación é tecnológica y que de os processos descubrimiento de de nuevas tecnologías son inovação no lineales, tecnológica e escalamento da y que las tecnologia grandes não é historias lineal. empiezan E que as con grandes conversaciones que histórias muchas veces son começam com casuales. conversas que às Y lo que vezes da la são por Semana de la azar. Agricultura Digital E es o un que ámbito acontece excelente na para Semana da conversaciones Agricultura casuales que no se Digital é sabe que é um dónde âmbito terminan, excelente para pero siempre en conversas algo bueno, assim, más que o não se menos sabe onde importante, acabam, mas terminan. sempre em Antes de mi alguma trabajo en coisa INECA yo boa. trabajaba en
mais ou una menos grande. Antes organización de do ICA, eu agricultores muy trabalhava grande de numa Argentina, organização de agricultores da Argentina, cuyo lema es compartir para que mejorar. tinha Son um los grupos lema CREA, bonito, compartilhar para agricultores que melhorar. trabajan en Os conjunto grupos CREA para são mejorar. agricultores que trabalham Y em ahí conjunto siempre para decíamos, melhorar. teníamos como E a lema gente sempre dizia las ideas son que as lo único que ideias se multiplica são o cuando uno único las comparte. que é multiplicado quando a gente Si compartilha. tengo una manzana y la comparto, me quedo Tenho con uma media manzana, maçã pero tengo una idea y e la eu comparto y lo más compartilho, eu probable es fico que com tenga dos meia. ideas. Mas se eu tenho uma ideia, é Y possível la que Semana de la depois haja Agricultura Digital es como duas. un ámbito para multiplicar ideas, en E que a definitiva. Semana da Que Agricultura uno puede Digital é usar en como um âmbito beneficio para propio. multiplicar Luego ideias, em cada uno tenemos definitiva, los que que nos depois interesen y es pode ser importante utilizado compartirlo. para nós Entonces, mesmos, con mas esa, que é con ese importante que mindset es possamos que los cumprir. Então, com invitamos a que essa participen de la mentalidade, semana que y en especial convidamos a a las todos startups vocês que para apliquen participar, e em la especial as convocatoria, startups, para que apliquem a que convocatória ojalá do resulten concurso, ganadoras y puedan viajar con todos los que cubiertos, y si no, que possam viajar com también todas pueden as participar, despesas quizás buscando cobertas e algún que padrino que ayude possam o madrina que ayude a financiar, participar procurando algum o haciendo madrinho ou algún padrinha esfuerzo que possa ajudar, propio. fazendo algum Y con esforço esto creo próprio. que E cerramos. com isso, No vamos sé si Carlos o fechando. Alicia quieren agregar algo, pero en nombre de ICA, muchas gracias. Mas, em nome do ICA, muito obrigada. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Chao, Chao. chao.